Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, para falar sobre o piloto Lewis Hamilton, que revelou luta contra a depressão desde os 13 anos, muito ligado também à questão da pressão por vitórias, enfim, também passa por derrotas. E aí a gente também já pode trazer o assunto relacionando às eleições, né? Muitos candidatos alcançaram seus objetivos, outros não. Como faz para lidar com tudo isso mentalmente, para manter a saúde mental? Bom dia, doutor Moreno. Bom dia a todos. Então, inicialmente falando sobre a questão do Lewis Hamilton, né, essa questão do esporte na infância, tá? Enfim, Fórmula 1 digamos, um esporte também, né? Desde jovem eles já começam nessa situação muito cedo, que se começa, e a criança, enfim, não tem cabeça nenhuma, né, para lidar com essas questões de derrota, pressão, e como é muito dinheiro envolvido, realmente existe muita pressão. A gente vê futebol, né, vários esportes que envolvem muito dinheiro, existe muita pressão nessa questão de detectar talento, ou até de descartar uma pessoa. Olha, você não serve para isso aqui, vai embora. Então essas frustrações começam muito cedo na infância, e obviamente quem tem determinadas vulnerabilidades, lembrando que não é todo mundo que passa por essa pressão que vai desenvolver transtornos mentais. Quem tem vulnerabilidade, quem tem outros fatores de risco vai desenvolver. No caso aqui do Lewis Hamilton, ele já publicamente afirmou a questão de ter passado por racismo, tá, né, na Inglaterra. E agora, nessa matéria, ele fala da questão de bullying. A gente não sabe história familiar, outros estressores que teve, isso tudo aumenta a vulnerabilidade. Mas lembrando, né, que quanto mais cedo é o estresse, quanto mais crônico também, quanto mais tempo a pessoa exposta ao estresse, maior a chance dela ir desenvolvendo transtornos mentais. E no caso aqui, ele já desenvolveu lá aos 13 anos a depressão. Lembrando que nós temos algumas etapas de vulnerabilidade ao longo do nosso ciclo de vida. E o início da adolescência é uma das etapas de maior vulnerabilidade que a gente tem a transtornos mentais. Então a gente vê que muitos casos de depressão, problemas com álcool e drogas, ansiedade, vão começar ali no início da adolescência, por volta dos 12, 13 e 14 anos. E depois, ao longo da carreira, com certeza, lidar com derrotas. Tá? Lembrando que na maioria das vezes a derrota é o resultado mais garantido, a vitória que é um resultado excepcional. Isso com certeza vai fazendo com que esse jovem vai se calejando, e muitas vezes nesses machucados, nesses calos aí, não ficam tão bem curados. E a gente pode extrapolar para a questão política agora. Hoje é o primeiro dia aí de pós-eleições, digamos, e como a gente viu, a grande maioria enfim, não foi eleito, não vai para o segundo turno. E aí vem toda essa questão da frustração, realmente. Tá? Então tem todo o valor investido, o tempo investido. Tá? E a pessoa, em geral, quando entra, ela não pensa assim, eu vou perder, né? Vou entrar para perder. A pessoa entra com uma expectativa de vitória, muita gente apoiando, então muita gente dependendo, às vezes, daquele resultado. Tá? Para conseguir, enfim, fazer um programa diferente, fazer um programa aí de apoio à cidade aí que a pessoa está concorrendo de forma diferente, e às vezes de um dia para o outro, bum, não tem nada, volta a estaca zero, agora só daqui a 4 anos. E aí a gente vai ver diferentes formas de lidar com essa questão da frustração. Vai variar muito de acordo com a personalidade, tá? Isso é bem importante. Lembrar que os candidatos todos são adultos, né? Um pouco diferente do caso aqui do Lewis Hamilton, que era criança adolescente quando começou a pressão. O indivíduo adulto já tem a personalidade mais formada, e aí a gente vai ver, muitas vezes, nessas derrotas políticas, desde a negação total, tá? Então da pessoa negar o resultado. Não, isso aqui não aconteceu, eu não perdi. Tá? Isso aqui não tá errado. Isso aqui. Tá? Ou não foi culpa minha? Não foi culpa minha. Né? Então... isso é negação. A negação ela é um mecanismo de defesa do ego, né? Que é primitivo. É um mecanismo de defesa que não é maduro de se lidar com frustrações, com perdas. A pessoa negar e ficar, enfim, criando explicações, às vezes, até paranoides, né? De que por que perdeu. Tá? Então isso é uma forma de lidar. O isolamento também é uma forma de lidar. A pessoa perde, se reclui. A pessoa se isola, tá? Entra num processo obsessivo de pensamentos, do que errou, de culpa.
tá? Aí a gente chama isso de um mecanismo de defesa mais neurótico, assim, da pessoa, enfim, não quer contato com ninguém. Mas o principal agora é a pessoa ter essa maturidade mental de ok, isso aqui aprendi e vamos, daqui a 4 anos, tá? Vamos ajudar a cidade do jeito que dá e vamos seguir em frente. Tá? Óbvio que não é todo mundo que tem carreira política desde cedo. Às vezes a pessoa tem que voltar para o seu trabalho, né? Não dá para largar tudo, vou ficar só esses 4 anos trabalhando aqui com política. Às vezes o trabalho político é um segundo trabalho, né? Muitas vezes, né? Então, realmente a pessoa tem que dar uma respirada agora, lembrar que pós-eleições, para quem concorreu, é um período, principalmente para quem perdeu e para quem ganhou também, um período de estresse. Pessoa que está agora se organizando aí, como é que eu vou lidar aqui com esse cargo aqui daqui a 1º de janeiro, né? Também é uma pressão. Também é uma pressão. Tem a questão de quem perdeu, que vai assimilar ou não, que vai verificar onde errou, o que poderia ter feito diferente e pensar daqui 4 anos, ou daqui 2, por que não? Daqui a pouco uma pessoa pode concorrer ao cargo de deputado ou deputada, mas também tem aquela que diz, não, isso não é para mim, não gostei disso aqui, não foi uma experiência legal, tanto a questão da derrota ou simplesmente viver no meio da política, que a gente sabe que não é tão simples assim. Então, cada um vai ter que fazer o seu diagnóstico, mas é bom esse ponto, porque a pessoa que foi eleita, claro que a pressão maior é para quem foi prefeito ou prefeita eleita, mas o próprio vereador ou vereadora, porque uma coisa é tu ficar do lado de fora e ficar criticando, dizendo o que tem que ser feito, outra coisa é tu estar ali. Com certeza. E o vereador muitas vezes não tem o poder de tomar a decisão, ele vai legislar, exatamente, né? Ele vai fiscalizar, ele vai propor, né, algumas medidas aí a serem tomadas no seu município, mas também tem esse lado, a pressão para quem venceu, porque aí tem uma cobrança da comunidade e a cobrança interna, né? Exatamente. Aí entra lá e o fluxo é totalmente diferente, né? Aí tudo que se prometeu acaba tendo dificuldade de executar. Então, e muitos desses aí, a gente vê a região aí toda do Brasil, são quantas cidades aí no Brasil inteiro, né? Tem muitos prefeitos que não têm a prática do executivo, né? Então, vem do legislativo, vem de outras áreas, e é bem diferente, né, a questão de executar. Às vezes nem todo mundo que se adapta, né, sair do legislativo para o executivo. Mas é isso aí, o importante é tentar utilizar o máximo de mecanismos de defesa maduros para conseguir enfrentar esse estresse, para conseguir enfrentar todo o planejamento que vai ter que executar e para quem venceu, e sempre, né, lembrar que não é porque a pessoa é política, que a pessoa é esportista, que tem um cargo de visibilidade, de que ela não é vulnerável, né? Todos nós somos vulneráveis. E quanto mais performance a gente às vezes precisa, mais estresse a gente vai ter que lidar. Então é muito comum a gente ter que ter um apoio psicológico, muitas vezes psiquiátrico, para quem quer ter um cargo de alto rendimento, como a gente está falando aqui, esportistas, políticos. Então, é muito comum. E aí é um erro a pessoa negar esse problema e não buscar e ficar tentando, vou dar o meu jeitinho, vou ali, às vezes recorre para o uso de substâncias ilícitas, a gente vê às vezes nos esportes a questão do doping. Então, a gente tem que ter essa maturidade de assumir que é vulnerável, independente de cargo, e procurar ajuda profissional quando necessário. Obrigada, doutor Rafael Moreno, médico psiquiatra, participa conosco no Direto ao Ponto às segundas-feiras. Tá certo, obrigado. Então, um abraço a todos aí.